Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tudo bem? Iniciamos a nossa primeira aula da semana, aula de História, conteúdo Pau-Brasil. Este conteúdo está no caderno do aluno, nas páginas 10 e 11, e as atividades que vocês irão fazer hoje é a atividade 2 e 3. Bons estudos! Gente, antes de iniciar a leitura do texto com vocês, que está na página 10, eu queria só fazer uma contextualização de que ano que nós estamos falando nesse texto, tá? O texto só fala que os portugueses chegaram e encontraram o pau-brasil, mas isso aconteceu historicamente no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou até aqui, ao Brasil, e encontrou em terras brasileiras os indígenas que já moravam aqui. Os indígenas são os primeiros povos brasileiros, e também encontrou uma terra muito rica, muito farta, no qual Portugal quis dominar e explorar para aumentar ainda mais as suas riquezas, tá? Então, a primeira exploração e exportação ocorrida aqui no nosso território foi o do pau-brasil. Essa madeira tão importante que trouxe muitas riquezas para Portugal e grandes prejuízos para o Brasil, tá? Os índios foram feitos de escravos, trabalhavam para eles, e a Mata Atlântica foi devastada nesse período, conforme a gente vai ver. Então vamos ler. Quando chegaram ao litoral, que hoje pertence ao Brasil, os portugueses encontraram o pau-brasil, árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica. É natural aqui do Brasil, pode ser encontrado em todo o território brasileiro, pode alcançar 15 metros ou mais e possui também galhos com espinhos. O pau-brasil era chamado pelos tupis-guaranis, os índios tupis-guaranis, de árvore vermelha, por causa da cor dela, tá? O que os portugueses queriam com essa árvore? Da madeira, eles extraíam o corante para tingir as roupas e os ornamentos que eles usavam, e também utilizavam a madeira para fazer arcos, flechas, fabricar móveis e embarcações. Olha lá naquela foto, eles fazendo tingimento das roupas. A exploração do pau-brasil foi feita pelos portugueses de forma amigável e não amigável, né? Podemos dizer assim. Por quê? Porque muitos índios morreram, não queriam fazer esse trabalho, foram explorados, foram feitos escravos. E os que aceitavam fazer, eles faziam por meio de escambo. O que é isso? Os portugueses davam alguma coisa em troca para os índios trabalharem para eles de escravos, tá? Fazia todo o serviço para eles. O que eles trocavam com os indígenas? Eles traziam lá de Portugal, eles traziam coisas que não tinham aqui, os índios não conheciam, como por exemplo, eles traziam facas, armas, espelho, coisas para as mulheres se arrumarem, se enfeitarem, e eles trocavam pela mão de obra indígena, tá bom? Então, isso que eles faziam. Essa exploração e exportação do pau-brasil, ela foi ficando cada vez mais aprimorada. Então, grandes embarcações vinham aqui para levar a nossa madeira para lá. Olha os índios trabalhando aí no ano de 1519 na exploração do pau-brasil. Olha só, pensando em aumentar os lucros, os portugueses passaram então a extrair o pau-brasil. E essa extração gerou, gente, para o nosso país um grande prejuízo, tá? Quase extinguiu o pau-brasil aqui no nosso país. Milhões e milhões de árvores foram derrubadas. Ainda hoje é considerada uma espécie ameaçada. E a Mata Atlântica foi totalmente devastada nessa época, tá bom? Então, é muito importante a gente compreender isso. Vamos, então, para as atividades.